Mas isso, gente, não garante que a gente vá ter leite ou não. É muito comum de acontecer. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre amamentação, especificamente sobre a minha segunda experiência com a amamentação. Eu tenho uma filha de 4 anos e meio e tenho uma agora de 2 meses, que tá fazendo 2 meses hoje. Então eu quero contar um pouco sobre como está sendo agora a amamentação para mim. E depois, posteriormente, eu quero fazer um vídeo sobre o comparativo das duas experiências que eu tive. Da minha primeira filha, que no caso foi a minha primeira gravidez, né? Mãe de primeira viagem e tudo mais, fazendo uma comparação com essa segunda experiência. Na verdade, vamos começar antes da maternidade. Então, eu tive colostro durante o final da gestação, sempre aparecia um pouco de colostro no sutiã, mas isso, gente, não garante que a gente vá ter leite ou não. É muito comum de acontecer de ter colostro já antes do parto, mas não quer dizer nada. Não quer dizer que eu vá ser muito boa de leite só por ter colostro e nem que quem não tem colostro antes, né, do parto não vai ter leite. Isso não tem nada a ver. Laila nasceu e aí lá na maternidade, sim, foi possível. Eu já coloquei ela pra sugar. Já tinha uma certa experiência com a questão da pega, né? Por já ser minha segunda filha. Então, fiquei sempre tentando ajeitar a pega dela certinho. Ao mesmo tempo, também, cada vez que vinha uma enfermeira, eu perguntava se estava certa a pega. Porque a pega, gente, é essencial que esteja certinho. Para uma amamentação, né? Para uma amamentação funcionar. É uma preocupação, né? Era uma preocupação. Então, tava o tempo todo olhando se a pega estava certinha. Eu não tinha muito colostro na maternidade. Então, teve algumas horas, alguns momentos que eu via que ela estava chorando bastante, que eu colocava ela pra sugar, mas ao mesmo tempo não tava saindo muita coisa e ela não parava de chorar. Então eu acabei complementando durante uns 2 dias que a gente tava na maternidade. Devo ter complementado assim 2 dias, umas 2 ou 3 vezes no máximo. O restante sempre colocando ela pra sugar o tempo todo. Então eu só complementei quando eu percebi que ela não parava de chorar e eu olhava nos 2 peitos e não tinha nada para ela sugar, digamos assim. Então eu cheguei a complementar, mas com bem pouquinho mesmo. No início a complementação é só de 30 ml e eles ainda deixam sobrar, porque eles não conseguem, né? O estômago é muito pequenininho. E foi a própria maternidade quem forneceu o leitinho que eu dei para ela como complemento, tá bom? E foi também mais na parte da noite mesmo, na hora de dormir, assim. Ficava sugando durante todo o dia. E chegava à noite, eu dava esse complemento na maternidade pra ela. Bom, eu desde o primeiro dia também já comecei a tomar bastante água, porque como é a minha segunda experiência, né? Eu já sabia que uma das coisas também que mais interfere na questão da produção de leite, fora essa pega correta, por exemplo, é a questão de tomar bastante água. O ideal é que a gente tome cerca de 4 litros de água por dia. Então, desde a maternidade eu comecei a tomar bastante água pra ajudar, inclusive, na descida do leite. E aí de lá pra cá, sempre eu tento manter aí a média de 3 a 4 litros de água por dia, tá? Então eu uso uma garrafa de 1 litro, que aí fica mais fácil de controlar, né? Enchendo ela durante todo o dia e aí tomando cerca de 3 a 4 litros de água por dia, tá bom? Bom, antes de ir pra casa, quando eu fui receber alta na maternidade, que a minha médica veio conversar comigo, perguntar como tava tudo e tal, pra me dar alta, eu falei pra ela que eu não tava com tanto colostro, né? Que eu tinha tido que complementar e pedi pra ela uma receita de um medicamento que é controlado, você só consegue comprar com receita mesmo, mas é um medicamento que eu havia usado na primeira gravidez, né, lá na minha primeira filha, e pedi pra ela de novo essa receita pra segunda, que é um medicamento que não é específico pra aumentar o leite, mas que ajuda a aumentar o leite. Eu já saí da maternidade de alta com essa prescrição desse medicamento. Se você quiser saber a respeito, pergunte ao seu médico. É um medicamento, na verdade, é um psicotrópico, mas que um dos efeitos dele é aumentar, é ajudar na produção de leite. Para algumas pessoas ajuda, para outras não. Pelo sim, pelo não, eu pedi para ela essa receita e ela prontamente me forneceu, porque isso é uma prática muito comum dos médicos, dos obstetras. Bom, eu fui para casa então, depois de alta, e continuei complementando aí uma vez por dia, principalmente no período da noite.
que era quando a Laila ficava bastante agitada, bastante irritada, digamos assim, por já ter sugado o dia todo. Então eu continuei complementando. Essa uma vezinha, assim, à noite, de tardezinha pra noite, eu tava complementando com uma mamadeirinha por dia. E aí chegou o dia da consulta, da primeira consulta da Laila com a pediatra, que ela estava com 7 dias, ela estava com 6 dias. E aí a pediatra perguntou como estava a questão da amamentação e tudo mais. Eu expliquei para ela a questão do complemento na maternidade e que eu ainda estava com esse complemento uma vez por dia, na hora de dormir, basicamente, porque ela ficava bastante agitada no meu colo, se debatendo assim, aí ela parava de sugar, sabe como se estivesse brigando com o peito? E eu expliquei para ela que era por isso que eu estava complementando. Mas aí ela me disse o seguinte, ela falou, olha, então vamos tirar essa mamadeira da noite, porque o seu corpo precisa entender que ele precisa produzir essa mamadeira que você tá dando pra ela, porque senão ele vai deixar de produzir essa mamada especificamente porque você não está colocando ela pra mamar nessa hora. E eu entendi, né? O nosso organismo, o nosso seio, ele funciona, é o tal da livre demanda. Enquanto tem demanda, ele tá funcionando. Então ele funciona na base da demanda, né? Então eu estava pulando uma mamada, ele ia entender que ele não precisava daquela mamada e tava dando complemento. Então, a partir desse dia, da primeira consulta com a pediatra, quando ela me falou isso, eu falei, tudo bem, então eu vou tirar. E de fato eu tirei. E se ela ficava agitada, e até hoje ela fica, e eu percebi que é uma coisa dos bebês, e não que não tenha leite, não que ela esteja passando fome, mas é uma coisa mesmo dos bebês, do horário, assim, especificamente, de às vezes estar sugando e começar a ficar agitado e ficar irritado, e bater perna e bater braço. Eu acho que tem muitas pessoas com essa mesma experiência. E eu percebi que é uma questão de acalmar ela um pouquinho, de levantar e sacudir ela um pouquinho, mesmo no peito, ou de colocar ela para rotar, porque às vezes são gasezinhos que estão incomodando. E aí a gente conseguiu manter tudo certinho, sem passar fome, sem chorar de fome e sem complemento também. Então funcionou a partir desse dia sem eu precisar dar nenhum complemento para ela. Bom, e aí fui observando sempre a fralda, tanto cheia de xixi quanto de cocô, que os bebês, os recém-nascidos fazem muito cocô durante o dia, né? Vários cocôs em um dia só, e também a fralda tá sempre cheinha de xixi. E isso, pra mim, era um indício de que ela estava sendo bem alimentada, né, por mim, pela amamentação, então eu não precisava complementar. E aí, nessa primeira consulta também, ela havia perdido peso, o que é comum, né, nos primeiros dias do bebê. É comum perder até 10% do peso que ela nasceu. E nesse dia da consulta, ela já tinha perdido 8, alguma coisa do peso dela. Então a pediatra falou, olha, o esperado agora é que a partir de agora ela vai começar a ganhar peso e não mais a perder. E aí a gente fica tensa, né? A gente sempre fica tensa. Tenho certeza que se você já passou pela amamentação, você deve ter ficado tensa nesse sentido, de que ela tem que ganhar peso e não só perder, né? Então eu fiquei bem focadinha na amamentação mesmo, livre demanda o tempo todo, dia inteiro no peito se precisasse. De fato eu não sou boa, não me considero boa de leite. Tem mulheres que, né, dá até mastite por conta de ter muito leite, sentem dores, amanhecem com a cama encharcada, estão precisando tirar para o bebê conseguir mamar. Eu nunca precisei fazer isso, nem da primeira nem da segunda, nunca foi de derramar, nem nada do tipo, não. Isso faz a gente ficar mais tensa ainda, né, que a gente não... quando a gente não é assim tão boa de leite. Mas enfim, fui, né, com a livre demanda, tudo certinho, bonitinho, observando as fraldas, né, observando a questão do sono dela, de ela ficar mais alerta em alguns horários do dia e tudo mais. E aí quando chegou o dia então da segunda consulta, que a médica marcou 2 semanas depois dessa consulta que ela havia perdido peso, justamente para avaliar o ganho de peso, ela tinha ganhado mais do que o esperado para o dia, né? Normalmente eles fazem uma média de 25 a 30 gramas que o bebê precisa ganhar por dia durante esse período aí. E aí ela tinha ganhado, se não me engano, 33 gramas por dia. Então, fiquei super feliz nesse dia, que pra mim foi uma vitória. Eu vou poder contar pra vocês no próximo vídeo sobre a minha primeira experiência, que não foi assim tão maravilhosa com a amamentação.
Mas então fiquei super feliz, né? Porque é um indício de que a amamentação estava dando certinho, de que estava tudo certo entre a amamentação e o ganho de peso dela. Então fiquei bastante contente. Bom, durante essas 2 primeiras semanas eu tive rachadura, sim. É normal, né? No começo, é um peito que não tá acostumado a ficar sendo sugado o tempo todo. Tive rachadura, doeu bastante. Eu usei pomada de lanolina, mas chegou em um ponto que tinha um deles que tava doendo tanto que eu cheguei a pensar na possibilidade de fazer laser terapia. Para quem não sabe agora, é uma prática comum que as enfermeiras estão fazendo, os enfermeiros, né, pessoal da enfermagem, na casa das pessoas mesmo. Então eles vão até a casa dessa mulher e fazem uma sessão de laser, e aí vai depender também de quantas forem necessárias, né, de acordo com o quadro. E é o laser que ajuda então a cicatrizar as feridas do mamilo ali para poder continuar com a amamentação tranquilamente. Então eu cheguei a cogitar essa possibilidade, olhei alguns valores e tal, mas eu percebi que era um pouquinho de pega errada ainda. E a pega é que faz todo sentido em relação às fissuras mamárias, tá? Então eu falei, vou esperar mais um pouquinho, vou tentar corrigir mais um pouco da pega, e se caso não der certo, aí eu parto para laser terapia. Então eu consertei mais a pega dela, a hora que ela tava abocanhando o mamilo, então eu vinha com o dedo e virava o lábio superior dela para cima, o lábio inferior para baixo, justamente para ficar com aquela boquinha de peixe, que é a pega correta. E, gente, deu super certo. Foram questão de uns 2 dias arrumando a pega dela certinha e eu simplesmente parei de sentir dor. Pra vocês verem o tanto que a pega faz sentido, né, nessa questão das fissuras. E aí passou a dar tudo certo, tá bom? Então, como eu disse, eu não sou ótima de leite, eu não sei até se é comum de acontecer, mas, por exemplo, lá ela tá mamando de um lado, aí ela suga, de repente parece que abre uma torneirinha. Aí eu percebo pela questão da respiração dela e o barulho da deglutição, né? Então ela começa... Mas isso depois de um tempinho sugando. Então, e vem. Aí para também, ela volta a sugar normalmente, porque eu vejo que parece que deu uma diminuidinha. Aí nisso de cá encheu, daí eu passo ela pro outro peito, e aí ela se esbalda ali também com o que encheu. Mas logo também ela para com essa questão da dificuldade, digamos assim, de sugar por tá cheio, né? Então, comigo funciona desse jeito. Enquanto ela tá sugando um, o outro tá enchendo, depois vice-versa. Enquanto ela tá sugando o outro tá enchendo. Então, às vezes, eu preciso passar ela de um pro outro mais de uma vez, para que ela fique cheinha. Eu tenho certeza, eu sei de gente que não, que basta uma mamada, às vezes basta um peito só, para o menino ficar super cheio, super satisfeito, e não é o meu caso. E eu acredito que, né, não exista regra, na verdade. Cada um tem um jeito, cada organismo funciona de uma forma. Então é só estou comentando com vocês como funciona comigo, tá bom? Mas então essa foi a minha segunda experiência com a amamentação, agora com a minha segunda filha. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, te oriente de alguma forma. Caso você tenha alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo que eu for postar. E também não deixe de curtir o vídeo, que você me ajuda na divulgação, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!